Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo com todo mundo? Tudo tranquilo? Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao assunto reatância. A gente falou na nossa aula ao vivo, né, da semana passada. E o que vai acontecer? Nós vamos falar hoje de uma reatância diferente do assunto da aula passada. Vamos só relembrar alguns detalhes importantes da aula passada que nós vamos precisar hoje aqui nessa nossa videoaula de hoje, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo é a reatância que a gente trabalhou na semana passada, para quem lembra, né, para quem estava, a gente falou da reatância indutiva. Olha lá. Isso na semana passada. Falamos da reatância indutiva. E quem era a reatância indutiva, né? Falamos também. Vou fazer um pequeno rascunhinho aqui, tá? Para quem não estava na aula passada, é bom para a gente fazer um pequeno resumo, tá? Então, olha só. Eu falei que a reatância ela é mais uma propriedade da eletricidade, sendo que agora ela tem uma relação com ao magnetismo, né? Ao eletromagnetismo. Isso por quê? Porque num circuito simples, básico, como é esse que eu desenhei aqui, percebe que nós temos aqui uma rede, né, uma fonte de energia alternada. Por quê? Ó, percebe que tem uma ondinha aqui, ó, uma onda, né? Como esquisito, deixa eu trabalhar. Essa forma de onda, né, ela representa quem? Uma senoide, né? Então, o que essa senoide representa? Representa a forma de onda de corrente alternada. E aí, essa corrente alternada nossa, ela vai influenciar em muitas coisas, né? A maior delas, a mais importante de todas, é a famosa rede elétrica, né? Que a gente recebe nas nossas casas, e toda a rede elétrica ela é oriunda de uma corrente alternada. Bom, ok. E aí, o que a gente vai pensar aqui? A reatância indutiva, ela é a resistência na corrente alternada. É o valor resistivo em uma rede alternada, coisa que não acontece na rede contínua. Lá na tensão, na corrente contínua, ó, quem lembra? Olha só, esse circuitinho aqui bem simples, olha só. Quem lembra aí da eletricidade, né? Quem está tendo aula de eletricidade, provavelmente vai saber que eu fiz um circuito aqui com uma pilha e uma resistência, um resistor, né? E aí, o que eu posso parar e pensar desse desenho aqui em cima? Que eu tenho uma rede contínua, uma fonte de energia contínua e, consequentemente, uma corrente contínua. E eu consigo achar o valor dessa resistência, né? Quem lembra, né, da famosa lei de Ohm, né? R, quem lembra? R não é igual a V sobre I, não é isso? Essa é a nossa fórmula base da lei de Ohm. Então, quando a gente fala de reatância, primeiro, a gente descarta a fonte de energia contínua. A reatância ela não tem relação com a contínua, ela tem relação apenas com a alternada. Então, eu fiz aqui um circuito onde eu tenho uma rede contínua, uma resistência, tá, de alto valor, e quem lembra da aula passada, isso aqui a gente chama de indutor. Olha lá, indutor. Popularmente chamado de bobina. Muito bem, ó, bobina. E o que acontece quando a rede elétrica ligada, alternada, gerando uma corrente contínua, o que acontece quando ela passa por uma bobina? Ela gera uma reatância. Então, essa reatância ela é gerada com a presença da corrente contínua passando pelo indutor, ou bobina. Bom, essa reatância ela é dita como valor ôhmico
do circuito. Aí você para e pensa, o que seria um valor ômico? Bom, quando a gente fala em ohms, ohmico, ohms, a gente está falando de resistência, que é a unidade de medida, né? Qual é a unidade de medida de resistência? É o ohms, né? Então, valor ômico, eu estou me relacionando, né, à resistência. Como resistência, o nome resistência, não tem uma relação direta com corrente alternada, eu vou chamá-la de reatância. Então tá aí. Reatância nada mais é do que o valor ômico de um circuito com corrente alternada. Ok? E aí, essa reatância é representada pela letra X. Ok? Representada pela letra X. E como é uma reatância indutiva, ou seja, relacionada a indutor, a gente vai usar a letra L. Por quê? Porque a letra L é a letra que representa um indutor. Tá? Então, quem representa a letra L no nosso estudo são os indutores. E aí eu vou chamá-la agora de XL. E que é XL, professor? XL é o valor da reatância indutiva, que eu posso calcular utilizando a seguinte fórmula: 2π FL. Olha aqui. Fizemos exercícios semana passada, tá? Utilizando essa fórmula, aonde eu consigo achar a reatância indutiva usando 2π, π, o valor básico de π, que é o 3,14, vezes a frequência da rede. A frequência vai depender do valor da rede. A gente vai fazer um exemplo com XC aqui, que é a mesma coisa, tá? E o L é o valor da bobina. Beleza? Então, isso foi mais ou menos a semana passada. A gente falou sobre isso, fizemos um exercício e a gente vai fazer a mesma coisa aqui hoje. Beleza? Ok até aí? Bom, e hoje a gente vai falar da reatância capacitiva. Pronto. Se indutiva se relaciona a indutor, capacitiva vai ser uma referência ao capacitor. Bem direto, né? Capacitor, capacitiva. A grande diferença aí vai ser no seguinte, amigos, que um capacitor, ele trabalha invertido ou inversamente em relação a uma resistência. Então, eu posso falar para você que um resistor, ele trabalha inversamente a um capacitor e vice-versa. E quando a gente fala em inversão, né, ao contrário ou algo do tipo, as fórmulas também se invertem. As fórmulas, elas vão se modificar. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no cantinho uma referência matemática. Se eu digo para você que vou botar aqui, é um número 4. Ó, o número 4. Qual é o inverso do número 4? Isso é matemática, né? Vamos lá. Se eu digo para você, ó, aqui eu escrevo o 4. Se eu perguntasse para você qual o valor do inverso do 4? Pensa. O que você acha que você responderia? Qual é um número que pode se considerar um inverso de outro número? Ora, olha só que fácil. Qualquer número, eu botei o 4 como exemplo, mas qualquer número, o inverso de qualquer número é sempre 1 sobre o número. Olha só. Então, quando eu disser para você, qual o inverso de 6? É 1/6. Qual o inverso de 20? É 1/20. Qual o inverso de x? E aí, qual o inverso do x? Já que o x não tem valor. É 1 sobre x. Entendido? Pessoal, desculpa que eu já estou um pouquinho resfriado, tá? Mas tá tudo tranquilo. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, que quando eu trabalho com o inverso, eu uso 1 sobre alguma coisa.
E esse alguma coisa vai ser o nosso XC. Olha só que legal. Então, agora, olha a mudança. Lembra que o XL era a reatância indutiva? Agora, o XC será a nossa reatância capacitiva, tá? Então, olha só. 2πfl para XL e XC 1 sobre o quê? 2πfc. Não tem L, porque nosso circuito não tem mais L. O nosso circuito agora vai ter quem? Vai ter um capacitor. Beleza? Então, para eu achar o XC, 1 sobre 2πf, a frequência que a gente vai falar já, vezes o C, que é o valor do capacitor que a gente vai ver agora no próximo exercício. Beleza pura? Então, vamos fazer um exemplo. Com base nesse exemplo, aí eu dou um outro exercício para a gente fazer. Ok? Beleza, então, olha aqui o exercício que a gente vai ver. Reatância capacitiva. Tenho aqui um exemplo, tá? Um exemplo de um circuito simples. Só que agora tem alguns dados. Olha só, que dados são esses? Eu digo que a tensão é de 120 volts e eu digo que o capacitor ele vale 10 microfarad. Só para lembrar, né? Unidade de medida de capacitor. 10 microfarad. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. A questão pede qual o valor do XC. Tá vendo que ele está aqui, ó. Só que eu não sei quanto ele vale. A gente precisa saber. Então, qual é a fórmula? Quem lembra? 1 sobre 2π FC. É a fórmula, né? Então, vamos lá. Igual 1 sobre 2 vezes 3,14 vezes a frequência. Vamos lá, quem estava aula passada. Toda vez que a minha frequência variar entre 100 e 127 volts, significa que a minha rede é monofásica, né? A gente aprende instalações elétricas. Então, quando isso acontece, a minha frequência da onda equivale a 60 Hz. Tá bem? 60 Hz. E quando a minha rede variar entre 200, aproximadamente, tá? E 220 volts, essa minha rede terá uma frequência de 120 Hz. Beleza? Então, essa é uma regra, professor? Sim, é uma regra. Tá? Então, com base na tensão aplicada no circuito, você sabe qual o valor da frequência aplicada nele. Então, nesse nosso exemplo aqui, qual vai ser a nossa frequência? Vai ser de 60, isso aí. 60 Hz. Vezes quem? 10 microfarad. Atenção, amigos, seguinte. 10 micro. Quanto vale o micro? Quem lembra? Micro. Mili, micro, nano, pico. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Olha a conta como é que vai ficar. Entendido até aqui? Então, a armação da fórmula é isso aí, tá? Nu e cru. Vamos fazer devagar, tá? Lembrando, se você tiver uma calculadora científica, você consegue fazer esse cálculo direto. Basta digitar 1 dividido, abre o parênteses, ó, abre o parênteses, digita toda essa multiplicação que está aí embaixo, fecha o parênteses e dá o igual. Tá? Bem tranquilo, só cuidado com o parênteses. Aqui eu vou fazer manualmente, digamos assim, tá? Então vamos lá, ó, calculadora na mão, estou fazendo a minha aqui. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 10 vezes 10 a menos 6. E aí, você, obviamente, pode utilizar ele como 10 a menos 6 ou pode usar o decimal, né?
O decimal é o quê? É 0,5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros e o 1 no final, tá? 0,5 zeros e o 1 no final. Bom, chegamos à pequena conclusão que aqui embaixo vai dar 0,003768. Vamos dar aquele confere? Vamos lá. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 10 vezes 10 a menos 6. Isso aí, ok? Então, o nosso XC vai valer quanto? 1 dividido por 0,003768, eu chego à conclusão que a reatância capacitiva, o valor ôhmico desse circuito, é de 265,39 ohms. Ó, não esquece a unidade. Ohms. Ok, amigos? Beleza? Entendido? Esse primeiro exemplo, talvez, quem não tem habilidade aí com calculadora, possa se confundir um pouco, mas segue esse ritmo, tá? Eu fiz desse jeito numa calculadora manual, numa calculadora comum, tá? Mas se você quiser usar a científica, não tem problema. Bom, achei o XC, né? Tá vendo o IT aqui, ó? I e o T, ele quer saber qual é a corrente. Olha só, eu consigo achar a corrente do circuito? Será que eu vou conseguir? Sim, por quê? Porque a corrente só tem uma maneira de calcular. V sobre R. Não é isso que a gente sempre aprendeu, lei de Ohm, V sobre R? Só que te pergunto, aqui é um circuito contínuo ou alternado? Alternado, né? Não tem nada contínuo aqui, tudo alternado. Quando a gente usa circuito alternado, a gente não fala de resistência, a gente fala de quê? De reatância. E qual é a reatância do meu circuito? Não é a capacitiva? Então, ó, I será V sobre XC. Tá bom? Em vez de usar o R aqui, que a gente usava no circuito contínuo, a gente vai usar o XC. Então, vamos calcular. 120 dividido por 265,39. Ó, o número saiu meio esquisito, amigos, mas dá para ler, tá? Vou repetir. 120 dividido por 265,39. Vamos ver quanto é que dá isso. 120 dividido por 265,39. Eu vou colocar ele em miliampere para poder ficar um número mais apresentável. Então, ó, vou ter 245 miliamperes. Ok? 452, falei outra coisa. 452 miliamperes. Perfeito? Fácil esse trabalho? Não é difícil, né? É bem parecido com o que a gente viu na nossa aula passada. A única diferença, obviamente, está na fórmula, né? E no indutivo não tem esse 1 sobre, né? Você multiplica ele direto. Ok? Bom, e aí, olha o que eu vou deixar para vocês fazerem, e mesmo esquema que a gente fez na aula passada, ó. Exercício tarefa da semana. Calcule a reatância capacitiva, só que a diferença é que agora eu tenho 2 capacitores, olha só, 2 capacitores, estão em série, atenção porque eu vou falar, que eu vou deixar vocês estudarem um pouco para tentar fazer esse exercício, tá? Tenho 2 capacitores em série, e eu digo que cada um deles vale 30 microfarads, tá bom? Cada um vale 30. E eu quero o que aqui? Eu quero que você ache o XC e a corrente do circuito. Exatamente o que eu fiz no exemplo. A diferença é que agora eu tenho 2 capacitores. Atenção para esses 2 capacitores. Vou deixar essa dica aí, mas você precisa lembrar de associação de capacitores, tá?
Então, vou deixar você pensar um pouco aí para você poder fazer essa tarefa. Beleza? Joga lá na aula de hoje, tá? Bota lá nos comentários e na atividade de hoje, da aula de hoje. Se você puder fazer hoje, tranquilo, não tem problema. Senão você pode entregar aí até semana que vem. Beleza? Exercício valendo ponto, hein, pessoal? Vale ponto, em tudo que a gente faz está valendo ponto. Meus amigos, ó, fica o exercício. Aquele abraço para todos. Na próxima aula a gente já vem com um outro assunto e a gente faz uma live na próxima aula. Beleza? Grande abraço a todo mundo aí, tudo de bom. Felicidades. Valeu, tchau.